Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de lives para a terceira idade, onde eu ensino o idoso a ter a melhor saúde, para aproveitar melhor a vida. Eu sou o professor Cleiton Marinho, sou especialista em exercício físico para idosos e o tema da live de hoje é Aprenda como prevenir e tratar osteoporose. Osteoporose é uma doença silenciosa. Muitas pessoas às vezes só vão descobrir que tem essa doença quando acontece alguma fratura, alguma queda, ou então quem consegue ter um acompanhamento certo com o médico. Antes da osteoporose, existe a chamada osteopenia. A osteopenia, tu começa a perder massa óssea. Uma diminuição, a osteopenia é uma diminuição gradativa da massa óssea, mas não é considerado uma doença, igual a osteoporose já é. A osteoporose é considerada uma doença. E a osteopenia ela precisa ser tratada para que ela não vire uma osteoporose. E agora vamos ao ponto principal. O que é osteoporose? Osteoporose é uma doença que vai causar diminuição da tua massa óssea, deixando o osso mais poroso, mais frágil, mais sensível. E essa fragilidade óssea, ela aumenta muito o risco de fratura. Ou seja, se o idoso ele tem osteoporose e sofrer uma queda, ele pode quebrar esse osso. Osteoporose é uma doença silenciosa, porque assim, o seu corpo não sente, tem osteoporose, e agora não. Se você não tiver o acompanhamento do médico, se você não fizer exames constantes, você pode ter e nem sabe se tem ou não. E nesse período de quarentena, que a maioria das pessoas estão ficando o dia inteiro em casa, por conta do isolamento social, sabe o que acontece? O sedentarismo ele é muito ruim para a osteoporose. Então, se você tem osteoporose e não sabe que tem, você pode estar piorando o seu quadro. A osteoporose é considerada um problema de saúde pública. Segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea, a Abraço, são cerca de 10 milhões de pessoas que têm essa doença no Brasil. E essa doença ela acomete muito mais as mulheres, porque as mulheres passam pelo período chamado menopausa, que quando acontece a última menarca, e por conta disso tem uma desregulação hormonal, o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele cai de maneira abrupta e acontece inúmeros outros fatores que fazem com que a massa óssea, que a densidade mineral óssea diminua. E por conta disso, as mulheres pós-menopausa começam a aumentar o nível de osteopenia e osteoporose. E isso pode comprometer a qualidade de vida da pessoa. Então, assim, de todos os casos, cerca de 70% são mulheres. Ou seja, é muito mais prevalente em mulheres, acontece muito mais em mulheres. E claro, existe alguns fatores também. A gente chama de fatores de risco. Qual o fator de risco para, caso tu não tenha, desenvolver osteoporose? Existem fatores de risco que são modificáveis. Você pode modificar esse fator para você não ter, ou para você que já tem, diminuir as chances de ter algum evento com isso. Então, quais fatores? Para quem fuma cigarro, tabagismo, ele é um fator de risco. Para quem tem uma baixa ingestão de cálcio na alimentação, é um fator de risco. Uso excessivo de medicamentos também é um fator de risco para osteoporose. Alcoolismo, cafeína em excesso, para quem acorda tomando café, café no meio do dia, café à tarde, café à noite, também é um risco. E para quem é sedentário, também é um risco para aumentar a osteoporose. E esses são fatores de riscos modificáveis. O que isso quer dizer? Que você pode controlar esses fatores. Que você pode controlar esses fatores e diminuir a tua chance de ter osteoporose. Ou se você tem, você vai controlar mais ela. Como é que a osteoporose ela é medida? Você vai lá e faz um teste de densitometria óssea e dentro desse teste existe alguns scores. E vai falar, quanto mais baixo tiver, maior, você já está dentro da osteopenia ou da osteoporose. E o que acontece? O que você tem que fazer para tratar? Eu vou falar mais na frente, mas você tem que tentar subir. Se você está lá no negativo, você tem que tentar subir esse nível, que a gente chama de T-score. Subindo esses níveis, você vai conseguir sair desse quadro de osteoporose e diminuir suas chances de ter fratura. E existem também alguns fatores de risco que
que você não consegue modificar, que é a tua idade. Só por ter mais de 60 anos, você tem um risco maior de ter osteoporose. Osteoporose é uma doença que na maioria das vezes acontece em pessoas idosas. Então, se você tem um histórico de fraturas, você já caiu, já quebrou alguma parte do seu corpo, você também tem um risco maior de ter osteoporose. Se você é do sexo feminino, igual eu falei anteriormente, 70% dos casos são nas mulheres. Se você ou alguém da sua família é um idoso que tem demência, se você tem chance de ter alguma demência, Alzheimer, alguma coisa, você está propenso também a ter osteoporose. E se você tem uma saúde muito comprometida, se você é um idoso muito fragilizado, se você tem várias doenças, se você tem hipertensão, diabetes, fibromialgia, se você tem inúmeras doenças juntas, acaba que você começa a tomar muitos remédios. E igual eu falei, o excesso de remédio por conta de até algumas doenças que você tem é um fator de risco também que não é modificável para você ter osteoporose ou agravar o seu quadro. Vamos lá, e o que a osteoporose pode causar? Eu li um artigo que o nome desse artigo é Mortalidade após fratura por osteoporose. Ele é da Universidade Federal de São Paulo. E esse artigo teve um trecho que ele falou isso aqui, que no primeiro ano, depois da fratura de quadril, eles pesquisaram idosos que tenham fratura de quadril, que no primeiro ano, depois da fratura de quadril, cerca de 10 a 20% das pessoas que tiveram fratura de quadril, elas se tornam incapacitadas. Ou seja, elas não dão conta de realizar as atividades básicas que elas realizavam antes. Ou seja, elas vão ficar dependentes de outras pessoas para fazer as atividades básicas. Desde se levantar e caminhar, sair do quarto e ir para a sala, desde sentar no vaso para fazer sua necessidade de levantar. Cerca de 15 a 40 são institucionalizadas. O que é isso? Elas ficam ou em uma instituição de longa permanência, ou elas ficam muito tempo no hospital porque elas não conseguem se recuperar. E olha que número alto, cerca de 20 a 35%. De 20 a 35% da população que teve a fratura na região da cabeça do fêmur, que foi para o hospital, foi internada, um ano depois elas morrem. Olha o que a osteoporose pode levar. De 20 a 35% de chance de morte para um ano depois da pessoa que teve a fratura. Por isso que eu falo tanto da importância de prevenir, de tratar. Se você tem osteoporose, não espera para amanhã, começa hoje. Tem que se tratar. Se você não tem, começa a se movimentar para não ter também. Porque é fundamental. Olha o risco que isso pode trazer à sua vida. Porque igual eu falei, é uma doença silenciosa. Ninguém sabe, estou com osteoporose, estou me sentindo mal. Não tem como saber. Só fazendo exame, se você tem acompanhamento médico, ou, infelizmente, quando acontece alguma queda, que vai acontecer alguma fratura. É muito importante que vocês entendam as consequências que uma queda, e se você tem osteoporose, as consequências que uma queda pode causar a você. E tem alguns estudos também que fizeram nos hospitais de São Paulo e Rio de Janeiro, que mostraram valores até mais altos, de 21,5% a 35% de morte. Então, por que essas mortes acontecem? Grande parte delas por conta do imobilismo, ou seja, o idoso caiu, fraturou e ficou muito tempo parado porque não conseguia se movimentar. De repente ele ficou dependente de outra pessoa, de repente a saúde dele, o coração dele vai ficando mais fraco, a musculatura vai ficando mais fraca e pouco tempo depois ele pode vir a óbito. Ou idoso que foi fazer a cirurgia, teve alguma, e a imunidade do idoso já está muito ruim, ele teve alguma infecção e por conta dessa infecção o idoso vem a óbito. São tragédias que a gente pode prevenir, porque uma queda no idoso, se tiver sequelas dessa, é uma tragédia. O idoso pode cair e vir a óbito. E essas fraturas podem acontecer devido a quedas e a fragilidade do idoso. E algumas podem ser irreversíveis. Já pensou? O idoso cai, quebra a perna, depois de um ano, vem a óbito. Ou então, igual eu falei que tem um percentual alto, o idoso cai, quebra a perna, machuca a coluna e não consegue andar depois de um tempo. O perigo da queda é imenso. Eu já ouvi história também de uma seguidora aqui, que ela caiu. Depois que ela caiu, ela teve que fazer a cirurgia, ela parou de trabalhar.
ela era uma idosa tão ativa, não sabia que tinha osteoporose, teve uma queda, caiu e parou de trabalhar, porque ela não tinha condição física para trabalhar. E assim, todos os idosos que já caíram, já tiveram alguma fratura, eles vão ficar com medo, eles vão ficar sem confiança, vai ter essa falta de confiança. E isso pode gerar imobilismo. O imobilismo, o idoso vai ficar o tempo todo parado, vai gerar incapacidade. E isso vai gerar dependência, ele não vai conseguir fazer mais as coisas sozinho. Ele vai precisar da ajuda de alguém para fazer as atividades básicas. E isso aumenta drasticamente o risco de morte da pessoa idosa. Porque quanto mais tempo deitada, sentada, parada de uma maneira geral, pior para a saúde dela. A partir do momento em que a osteoporose é diagnosticada, ou até osteopenia, se você descobriu que tem osteopenia, você precisa tratar também. Então, a partir do momento que é diagnosticado, essas serão as medidas tomadas para o tratamento. Existem 4 medidas principais. Primeiro, você precisa melhorar sua ingestão de cálcio por meio da alimentação. Então, o profissional fundamental para quem tem osteoporose, sabe qual é? O nutricionista. Então você precisa ter contato com o nutricionista, porque você precisa melhorar muito sua alimentação, precisa aumentar a ingestão de cálcio, precisa aumentar a ingestão de proteína, mas isso o nutricionista é o profissional que vai te direcionar para você melhorar a sua alimentação e conseguir ter mais nutrientes para o seu corpo ficar mais forte, para melhorar a densidade mineral óssea e também para melhorar, para aumentar a massa muscular. E ele vai trabalhar também N fatores com você para melhorar a tua saúde, tua imunidade. Mas o principal nessa questão que eu estou falando aqui é para aumentar a sua densidade mineral óssea, deixar seu osso mais forte. Dependendo do nível que o idoso esteja, o médico vai avaliar se é necessário tomar medicamentos que ajudem para a melhora da densidade mineral óssea. Em alguns casos, médicos recomendam cálcio, vitamina D, que são alguns exemplos de medicamentos, mas isso o médico vai avaliar qual é o melhor para o seu caso. Outro detalhe fundamental, e esse eu posso falar com propriedade, você precisa se movimentar. Então o exercício físico ele é fundamental para quem tem osteoporose ou osteopenia. Então o exercício ele vai entrar para prevenir, para quem não tem o exercício ajuda na prevenção e para quem tem o exercício ajuda como tratamento. Então é fundamental que você faça exercício físico nessas duas condições, para tratar ou para prevenir. Outro detalhe fundamental que muitos idosos esquecem e que é muito importante: tomar sol pelo menos 15 minutos por dia, na maior parte do corpo. Não adianta tomar sol só no braço, só no pé, só na mão, tem que tomar sol em pelo menos metade do seu corpo. Pois o sol vai ajudar na produção da vitamina D, que é essencial para levar o cálcio para dentro das células do osso. Então você precisa também tomar sol. Então essas 4, elas são usadas para o tratamento e prevenção de quem tem osteopenia ou osteoporose. Então é fundamental que você faça isso. E nesse período de quarentena, como que eu vou tomar sol? Você pode deixar a janela da sua casa aberta se você mora em apartamento. Se você mora em casa, você vai no seu quintal, num período que esteja com sol forte mesmo, e isso vai te ajudar. Então é fundamental que você tome sol, que você vá ao nutricionista, que você faça exercício e que você vá ao médico. Então esses 4 pontos são fundamentais para você melhorar a sua saúde óssea. Vamos agora. Eu vou contar 2 histórias para vocês. E essas histórias são de pessoas que tiveram uma queda e por conta dessa queda elas tiveram fraturas. E as 2 tinham osteoporose, só porque as 2 elas lidaram com o período depois da queda, depois da cirurgia, de uma maneira diferente. Então vamos lá, o que é importante vocês saberem dessas histórias? Eu já vi inúmeros casos de idosos com osteoporose, maioria em mulheres, acontece em homem também, mas predominantemente em mulheres. Então eu vou contar 2 histórias que me chamaram a atenção, e são 2 histórias antagônicas, uma é para cá, outra é para cá. Vamos lá, o que eu vou explicar para vocês? A primeira história é de uma aluna que era bem financeiramente, e essa aluna, ela foi inativa a vida toda, gente, ela não se movimentava, ela não fazia exercício, ela não tinha muita força muscular,
ela não tem, na verdade. Ela é cheia de lesões, de dores, que foram provocadas por conta de quedas e traumas. Lembra que eu falei anteriormente que quem já teve quedas e traumas tem mais risco de ter osteoporose? Esse é um exemplo. E antes de eu começar a atendê-la, ela sofreu uma queda, que foi a principal, que mais machucou, e quebrou a cabeça do fêmur. Por conta disso, ela precisou fazer cirurgia, e após a cirurgia ela fez fisioterapia. Ela ficou bastante debilitada, ficou muito tempo na cadeira de rodas por conta disso. Depois de alguns meses ela conseguiu passar para o andador e por último ela utilizou a bengala. E ela começava uma atividade, parava, começava, parava. Ela fez fisioterapia por bastante tempo, se reabilitou, mas depois ficou muito tempo sem fazer nenhuma atividade e ia regredindo. Ela não conseguiu dar uma continuidade no processo. Para ela ficar mais forte, para ela recuperar a densidade mineral óssea, ela tinha dificuldade. Ela não gosta de exercício. Ela, Cleiton, eu não gosto de exercício, mas agora eu sei que eu preciso fazer. E aí ela começou a se exercitar 2 vezes por semana em casa. E desde que ela começou a fazer esses exercícios, ela melhorou bastante. As quedas diminuíram bastante, ela já não caía mais. E ela foi ficando mais forte dentro das possibilidades dela. Mas algo que ficou, porque ela não conseguiu dar prosseguimento à fisioterapia no pós-cirúrgico, ela fez pouco tempo e logo parou, ela anda claudicando. O que é isso? Ela anda mancando. Então isso aí ela ficou e o fisioterapeuta já tinha falado para ela, isso é irreversível agora. Tu vai ficar assim agora, tu precisa treinar, mas isso aí agora tu tem que trabalhar a força das 2 pernas de maneira diferente. E essa aluna melhorou bastante, mas poderia melhorar mais. Vou contar mais na frente por quê. Agora eu vou contar a segunda história para vocês. Qual a segunda história? A outra história é de uma amiga da família. Essa amiga da família, ela mora numa chácara. Uma senhora bem ativa, sofreu uma queda na chácara dela e teve uma fratura do fêmur. Ela foi internada, fez a cirurgia também e ao retornar para a casa dela foi instruída a fazer fisioterapia. Ela foi então nos fisioterapeutas do hospital. Os fisioterapeutas passaram o que ela tinha que fazer, porque ela não tinha condição de ir sempre no hospital fazer a fisioterapia, então os fisioterapeutas passaram o que ela poderia fazer em casa. E depois disso, ela começou a fazer essas atividades em casa. E ela tem muita força de vontade. Ela aprendia os exercícios e colocava em prática. Aprendia os exercícios e colocava em prática. Em pouquíssimo tempo, ela já estava usando o andador. Depois do andador, quando ela foi melhorando, ela sentiu confiança, ela passou para a bengala e ela ia no fisioterapeuta e voltava. E depois de sair para a bengala, para a surpresa dos médicos que a acompanhavam e dos fisioterapeutas, ela voltou a andar sozinha, em aproximadamente 6 meses. Ou seja, eu estou falando de uma pessoa que mora numa chácara, que a vida inteira ela foi ativa, ela se movimentou e tinha muita força de vontade. E no outro caso, eu tinha falado de uma aluna que não gostava de exercício e era extremamente sedentária. Então vamos lá. Eu quero falar para vocês agora a diferença dessas 2 pessoas. A segunda tinha essa vida muito ativa, caminhava sempre, fazia as suas atividades, fazia todas as tarefas domésticas de casa e se recuperou muito rápido. E a primeira, ela era sedentária, não gostava de exercício. Palavras dela, ela me falou isso várias vezes. Ela demorou muito tempo para se recuperar e se não tivesse começado a praticar exercício, provavelmente ela teria uma grande chance de falecer. Porque ela passava o dia inteiro deitada, o dia inteiro sentada e se movimentava muito pouco. E o que eu quero mostrar para vocês nesses 2 exemplos que eu dei? São pessoas completamente diferentes, são o oposto. Digamos que uma seja 8, outra seja 80. E eu quero mostrar a importância de você ter uma vida ativa. Porque você viu que aconteceu uma queda numa senhora que era extremamente ativa. Acontece. Mas ela conseguiu se recuperar muito rápido. E uma pessoa que não era ativa, olha o tanto de tempo que ela demorou para se recuperar. Olha tudo que ela passou. Então o que eu quero falar com vocês? Por que eu até aumentei tudo agora? Por que eu quero deixar esse recado que é muito importante para vocês? Porque eu mostrei aqui, eu provei para vocês que a pessoa era muito mais ativa, ela se recuperou muito rápido e voltou a viver normalmente. E a outra que era muito sedentária,
ficou 4 anos para ela conseguir se recuperar e voltar a andar bem. E ainda tem andado mancando. Então olha a importância do movimento na vida da pessoa. Olha como a pessoa se recuperou. A pessoa do exemplo 1 e a pessoa do exemplo 2. Então a velocidade de recuperação, a forma da pessoa se recuperar é muito diferente. Porque eu estava falando de uma pessoa ativa e outra sedentária. Todo mundo já viu algum idoso, alguma idosa na rua, caminhando com aquela postura ruim, o pé arrastando no chão, projetando o tronco à frente. Tu acha que se um idoso desse ou uma idosa dessa cair, ela vai se recuperar rápido ou lento? Se essa pessoa tem osteoporose, ela cai e por conta da osteoporose ela teve essa fratura, ela vai se recuperar rápido ou lento? Ela vai demorar muito mais tempo para se recuperar. Então, é por isso que o movimento é importante. Quer ver outro exemplo? Você pegar na rua uma senhora que já tem 70 anos, mas é saudável, tem uma boa postura, consegue caminhar tirando o pé do chão, elevando os pés com o tronco reto. Se por acaso essa senhora que tem uma boa saúde, ela cair, ela vai se recuperar rápido ou lento? Se ela já for uma pessoa muito ativa, se precisar, ela fez a cirurgia, depois fez fisioterapia, qual dos dois exemplos vai se recuperar mais rápido? Obviamente a pessoa que tem uma boa saúde, que é mais forte, que é mais ativa. Aí eu mostro a importância. E obviamente essa pessoa que tem uma boa saúde, ela também pode acontecer também alguma queda e ela tem uma fratura, mas a chance é muito menor. É muito menor. Se o idoso é mais frágil, ele é mais frágil, ele tem uma chance muito maior. Então vamos lá agora. Vou falar para vocês de benefícios dos exercícios e como vocês devem fazer os exercícios para quem quer prevenir ou tratar essa doença, osteoporose. Então, durante o exercício, quando você faz, o estímulo mecânico que é gerado no músculo e que vai para o osso, ele que gera o aumento da densidade mineral óssea. Cleito, o que é isso? Densidade, a espessura, como é por dentro o osso, se ele é poroso, se ele é mais forte. Pessoas que têm osteoporose tendem a ter o osso mais poroso, mais frágil. Então, o que precisa? Precisa de exercícios de impacto, que vão gerar um devido impacto para fortalecer a massa óssea que a gente chama. Eu vou falar de uma pesquisa para vocês. Pegou uma população e colocou para fazer caminhada, pegou outra população e colocou para fazer uma caminhada intervalada. E o que foi descoberto com essa pesquisa? Que pessoas que fizeram caminhada normal que todo mundo fazia em período que não tinha quarentena, vai lá, caminha até determinado ponto e volta. Essa pesquisa mostrou que pessoas que faziam caminhada não tiveram resultados significativos para a densidade mineral óssea. Ou seja, esse estudo mostrou que a caminhada não é o mais eficiente para quem tem osteoporose. Na verdade, nem é eficiente. E aí o outro grupo fez um chamado caminhada intervalada. Caminhada intervalada. Que é isso? Caminhada intervalada é quando você vai caminhando, alternando velocidades. Cleito, caminhando, alternando velocidades. Explique mais. Deixe mais claro. Vamos lá. Tu saiu. Agora não pode, né? No período de quarentena não pode. Vou dar um exemplo que não vai ser nesse período de quarentena. Tu foi fazer uma caminhada, aí de repente tu vai pegar teu relógio, ou teu celular, teu cronômetro, enfim, e vai marcar 30 segundos. E durante 30 segundos tu caminhou mais rápido. Aí 30 segundos tu vai e aumenta o ritmo, faz a caminhada. E essa caminhada ela vai gerando mais impacto na articulação, porque você está caminhando mais rápido, tá lá, pum, 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 pum. Então você caminhou rápido por 30 segundos. Aí você pegou e falou, nossa, cansei. Aí o que você faz depois? Você vai e diminui o ritmo. Faz 1 minuto de uma caminhada num ritmo mais fácil, caminhando normal. Deu 1 minuto, voltou de novo, caminhou rápido, 30 segundos, aí vai. Aí tá caminhando, a pisada tá gerando mais impacto e foi. E essa é a caminhada intervalada. Então eles perceberam que com a caminhada intervalada, eles tiveram um benefício na densidade mineral óssea. Como assim? Quem fez caminhada intervalada gerou mais impacto na articulação, ali no pé, na articulação tornozelo, joelho, quadril. E nesse sentido, para quem tem osteoporose, o que a gente precisa? De impacto.
Então, idosos, na verdade, foram com mulheres. Idosas que fizeram caminhada intervalada tiveram mais resultado para densidade mineral óssea do que idosas que não fizeram. Ou seja, qual exercício bom para você fazer quando você puder caminhar, se você tem osteoporose e quer prevenir? Exercício de caminhada intervalada. Mas agora vamos a um ponto importante. Uma idosa frágil, que não tem força, que não faz nenhuma atividade, ela precisa começar de uma maneira mais fácil, fazendo uma caminhada normal. Dessa caminhada normal, depois ela vai progredir para a caminhada intervalada. Precisa começar a se movimentar, tu não pode sair do zero e já começar a fazer uma atividade muito intensa, não. Mas você tem que saber que tu tem que passar por determinados níveis para chegar para fazer a caminhada intervalada, que é mais difícil. E que nesse nível você está se preparando para fazer a caminhada intervalada. E essa caminhada intervalada que vai te ajudar com a osteoporose. E essas mulheres que fizeram tiveram muito mais resultados. Essas mulheres foram mulheres na pós-menopausa. E o que gerou tanto resultado na densidade mineral óssea dessas mulheres? O que ajudou no tratamento e na prevenção também dessas mulheres que tinham osteoporose? Foi o impacto que é causado pela caminhada mais rápida. Ou seja, ela está caminhando, está aqui, calcanhar na ponta do pé, está fazendo mais velocidade contra o chão. E esse impacto que gera o aumento dessa densidade mineral óssea. Então, melhor ainda se tu conseguir fazer isso em uma descida. Porque na descida tu ainda vai ter mais impacto. E esse impacto é bom. Mas é óbvio que você precisa controlar esse impacto de acordo com a tua capacidade. Igual eu falei para vocês, se você não fez exercício, você não pode sair do 8 para o 80. Você tem que começar aos poucos a se movimentar e com isso você vai evoluindo, vai aumentando sua força e vai aumentando sua densidade mineral óssea. É muito comum a gente ir na rua, igual eu acabei de usar o exemplo, e ver alguém, um idoso, uma idosa, andando com o pé arrastando no chão. Vai lá andando e o pé tá assim no chão, né? A pessoa não tira o pé para caminhar, não tira o pé do chão. E aí, o que acontece? Tu acha que um idoso, que uma idosa, que anda assim, com o pé arrastando no chão, você acha que esse idoso vai melhorar a osteoporose? Não vai, nunca vai melhorar. Porque ele não está tendo impacto, ele não está gerando o que ele precisa. Ele não está trabalhando a força dele. Então, nunca vai melhorar. Se ele tiver osteoporose e ele precisar fazer exercício para melhorar essa osteoporose que ele precisa, ele nunca vai melhorar. Por isso que a gente precisa estimular a mudança de vida dessas pessoas. Se você é um idoso frágil, tem osteoporose e anda arrastando o pé no chão, usa uma bengala e sempre continuar assim, tu não vai melhorar a osteoporose, tu precisa de ter impacto. E esse impacto é fundamental. Então, o que um idoso que anda arrastando o pé no chão precisa? Ele precisa começar caminhando, levantando os joelhos, tirando o pé no chão. Tirando o pé do chão. Só o fato de levantar o joelho, o pé dele bater no chão, já vai ser um impacto que vai ajudar ele, que já vai começar a aumentar a densidade mineral óssea dele. E depois vai progredindo. E vamos lá, exercícios que podem ser feitos em casa para trabalhar o aumento da densidade mineral óssea. Eu vou começar agora a fazer alguns exercícios com vocês. Qual a primeira ideia de exercício que eu posso passar para vocês? Estou aqui, em pé, com o pé inteiro apoiado no chão. O primeiro exercício que vai gerar impacto e você pode fazer na sua casa é subir na ponta do pé e soltar o peso do corpo. Fazer isso 10 vezes. Eu subi e soltei o peso do corpo e meu calcanhar bateu no chão. Então esse é um exercício que vai gerar impacto. Gerando impacto, eu vou aumentar esse impacto a longo prazo, ele vai aumentar a densidade mineral óssea e vai ajudar bastante na osteoporose. Outro exercício também que você pode fazer para gerar impacto, para ajudar na questão da osteoporose, são exercícios que tinha até naquela ginástica, antiga ginástica aeróbica que era chamado, são exercícios de saltos, saltitos, mas isso de acordo com o que você sempre fez. Você não pode começar, se você é sedentário, você vai começar a dar um salto muito. Não, porque você vai aumentar o risco de queda. Então, quais saltitos podem fazer? Por exemplo, é muito difícil o idoso conseguir dar um salto, falta força, falta fibras musculares que gerem força. Então, o que você pode trabalhar? Você pode trabalhar subindo isso aqui, deixando o pé bater mais
rápido no chão, fazendo movimentos para trabalhar a cabeça do fêmur aqui, você precisa trabalhar essa região. E artigos nos mostram que é importante para quem tem osteoporose fazer exercício com velocidade. Então a velocidade é fundamental. Outro exercício que você pode trabalhar para quem tem osteoporose na região do antebraço, no rádio, que é o osso que tem aqui, na una, que é muito comum, idosos caem e quando caem vai colocar a mão para apoiar, machuca o punho, quebra a mão, quebra o rádio, a una. É muito comum também. Então o que você pode fazer? Em frente à parede, você pode fazer aquele movimento de flexão e empurrar rápido. E aqui deixa a mão bater de novo. Empurrei rápido e deixei a mão. Empurrei rápido e deixei a mão. Então esses movimentos vão gerar determinado impacto na articulação, aqui no caso na articulação do antebraço. E isso vai ajudar vocês a aumentarem a densidade mineral óssea. Mas claro que se for um idoso que tem alguma degeneração na articulação, tem que tomar cuidado. Os outros movimentos que podem trabalhar muito e aumentar a densidade mineral óssea são movimentos de treinamento resistido, de exercícios que eu passo para vocês, agachamento, flexão, panturrilha, fazer panturrilha rápido. Então tudo isso vai ajudar. Sabe aquele exercício de sentar e levantar? Pois é. O que é importante para quem tem osteoporose? O que vocês precisam se atentar? Se você tem osteoporose, tem que prestar atenção no seguinte detalhe. Você precisa de velocidade e de impacto nos seus movimentos. O teu osso vai ficar mais forte com isso. Então, vamos ao movimento de agachamento. O que você precisa dentro de um movimento de agachamento, por exemplo? Você precisa sentar e levantar o mais rápido que você conseguir. Porque isso é um treino de potência, de velocidade. E quando você consegue ter velocidade nos seus movimentos, você vai estar trabalhando algo que é chamado de piezoeletricidade. Então a velocidade vai fazer com que venha essa piezoeletricidade e ela vai pro osso e ela vai aumentar essa densidade mineral óssea. Então olha que bacana esses movimentos que vão ajudar a aumentar a densidade mineral óssea. Agora algo importante que eu preciso falar para vocês, para quem tem osteoporose na coluna, é muito importante que vocês trabalhem a força do tronco, do abdômen, da musculatura da coluna, é muito importante. Mas com exercícios que são estabilizadores, que deixam o tronco reto, tá bom? O que é isso? Vamos lá. Todo mundo já deve ter ouvido falar na prancha. Vamos dizer, não dá para fazer aqui no chão, vou fazer em pé. Não tem aquele exercício que tu apoia o antebraço assim e fica reto? Fica aqui parado, o quadril alinhado no chão? Pois é, esse exercício ele trabalha muito o abdômen, trabalha muito os paravertebrais, quadrado lombar, para você estabilizar. Então, para quem tem osteoporose na coluna, vocês devem fazer exercícios que façam isso. O exemplo, parado aqui, pode ser na parede também, dependendo, contrai o abdômen, ó. Eu estou parado aqui, está contraindo meu abdômen. Por que para a coluna a gente não pode fazer exercício que tenha muito impacto? Porque é fundamental que você não faça exercício de flexão. Por quê? Porque quem tem osteoporose na coluna, as vértebras já estão frágeis e tudo. Se você colocar alguma sobrecarga e fazer um movimento desse aqui, isso não é saudável para a sua coluna. Então você, idoso que tem osteoporose na região da coluna vertebral, é muito importante que você se atente a não fazer movimentos de flexão abdominais. Igual, deita lá no chão e vai fazer aquilo. De maneira nenhuma. Tire isso da sua rotina se você faz. E se você não faz nenhuma atividade, já saiba o que você não pode fazer. Então é muito importante que nesse treino, para te ajudar a aumentar a densidade mineral óssea, para fortalecer a musculatura do tronco, do abdômen, se você tem osteoporose na coluna, você precisa trabalhar exercícios que sua coluna vai ficar reta. Então sempre a coluna deve ficar reta. Esses exercícios que eu passei, eles vão te ajudar nessa questão da osteoporose. E você precisa fazer eles com uma certa frequência, pelo menos 3 vezes na semana. Eu vou contar uma história para vocês também de uma aluna que ela tinha osteopenia. Ela começou a treinar, me mostrou um exame muito antigo. Eu falei, aqui tu tem osteopenia. É importante que tu faça um outro exame depois de um certo tempo de treino. Ela demorou até que um dia ela levou esse exame.
E o que a gente viu com esse exame? Que ela saiu de um quadro que estava na osteopenia e os níveis de T-score, que a gente chama, subiram. Ou seja, ela estava voltando ao quadro normal de uma pessoa que não tem nenhuma doença osteometabólica. Então, o exercício ele consegue reverter ou diminuir esse quadro. Se você tem osteoporose, ele consegue diminuir, fortalecer. Junto com o músculo, ele vai fortalecer o osso também. Vai aumentar a sua densidade mineral óssea. Na live de hoje, eu quis mostrar para vocês como vocês podem prevenir a osteoporose. E caso você já tenha essa doença, como você deve tratar. Os exercícios, igual eu já falei para vocês, eles são fundamentais para que vocês consigam fazer isso. Esses exercícios que eu passei, eu quero que vocês comecem a colocar eles em prática e fazer frequentemente. Claro que dentro das suas capacidades. Você não pode olhar para o exercício e querer começar a fazer um exercício muito difícil, sendo que você nunca se movimentou. E nesse período de quarentena, como você pode fazer uma caminhada? Faz uma caminhada no espaço que você tem. Se você mora num apartamento, abre a porta e vai até essa porta, volta. O importante é que você faça algum movimento. Porque para quem tem osteoporose, é horrível ficar parado. O sedentarismo é um aliado da osteoporose, ele ajuda a piorar. Então, eu agradeço muito pela presença de todos. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui na live que eu vou responder. E para quem ainda não faz parte, eu quero convidar a todos para fazer parte do meu canal do Telegram. Eu estou mandando conteúdo exclusivo com frequência no meu canal do Telegram. Conteúdo para ajudar vocês a terem a melhor saúde, para aproveitar a vida. E esse conteúdo eu não vou postar em outras redes sociais, eu estou postando lá no Telegram. Então você vai lá no meu perfil do Instagram, ou vai na minha página do Facebook, clica no link que está na página e você vai ter a opção de entrar no meu canal do Telegram. Então se você gostou dessa live, eu quero que você deixe um comentário no meu último post, ou no Facebook, ou no Instagram. Eu quero que você vá lá e deixe um comentário, porque o seu comentário ele vai ser muito importante para mim. Então vai lá no meu último post e coloca o que você achou dessa live. Me dê a sua opinião, que eu vou gostar muito. E também tem meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, lá tem vários vídeos que vão te ajudar. Basta procurar Cleiton Marinho Diniz. E esses vídeos com certeza vão te ajudar a ter a melhor saúde. E se você ainda não me segue no Instagram ou no Facebook, não deixe de seguir, para você receber meus conteúdos diariamente. Aqui no Instagram tenho cirurgia no joelho esquerdo devido à ruptura do menisco e no tornozelo direito fraturei. Janelise. Janelise é importante, então toma cuidado. Sim, é importantíssimo tomar cuidado por conta das suas fraturas, mas tu não pode parar de se movimentar de forma alguma. Porque se tu parar de se movimentar, tu vai piorar bastante. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. E amanhã eu vejo vocês às 15 horas aqui no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela presença de todos. E tchau, tchau.